Eu quero crer que eu faço parte. Eu sou quase um Canaã. Mas eu amo os irmãos de verdade. Viu, irmãos? Estou falando com muita propriedade, debaixo do sangue de Jesus e adiante da noiva do Cordeiro. Eu amo esta casa. Esta casa é a minha segunda casa espiritual. A minha família vos ama. Os cultos aqui são renovador. Eu falo isso com propriedade. Que Deus abençoe. Ninguém faz 24 anos passando as mãos pelos pés. É sinal que tem tido as mãos de Deus e uma boa administração. Deus abençoe. Primeira vez que eu estive aqui, meu filho tinha quase 1 ano. Meu filho tem quase 16 anos. Então são quase 16 anos quando eu pisei nesta casa pela primeira vez. Amei este lugar. Cheguei em casa, falei para minha família: vocês precisam conhecer a igreja que eu fui hoje. E quando eles vieram aqui a primeira vez, pena que a distância é muito grande, mas também aprendeu a vos amar. Deus abençoe. Que as mãos de Deus continuem estendidas nesta casa de oração. Quantas vidas foram alcançadas através dessas portas abertas. Eu não preciso ser profeta para dizer quantas pessoas entraram a primeira vez aqui, talvez arrebentados, sem esperança, sem caminho. Mas Deus vos trouxe, vos congregou neste lugar. E as mãos de Deus têm sido boa, agradável, e a vontade de Deus perfeita sobre a tua vida através desta casa de oração. Através desta casa de oração online, um irmão lá em Catanduva, afastado da igreja, filho de crente, filho de pastor, músico da igreja, mas por algum motivo abandonou a fé. Aquele camarada que não fala que está desviado, mas também não vai na igreja, só diz que está machucado. E um dia ele ouvindo um culto aqui, né? Ele acompanhando a gente, aprendeu o canal desta igreja. E um dia ele disse: eu vou assistir o culto daquela igreja que o pastor Isaías de vez em quando vai. Ele colocou o culto, começou a assistir ao vivo. O culto aqui acaba mais cedo do que lá. E ele, quando acabou a ministração, ele desligou a internet, correu para a igreja, na hora do apelo voltou para Jesus. E ele falou para mim assim: eu estou entregando ele aqui agora ao vivo. Varão, estou te entregando aqui agora ao vivo. E ele disse que os irmãos da igreja ficou feliz, dizendo: quanto eu orei por você, puxa, Deus te trouxe aqui. Ele disse: mas eu não tive coragem de falar, eu voltei aqui porque eu escutei uma palavra lá numa igreja que eu não conheço, mas faz parte da vida também de tantas pessoas que não podem chegar aqui. Se eu fosse você, eu dava glória pelo privilégio de você estar aqui. É um privilégio, irmãos, é um privilégio você fazer parte desta casa de oração. Vamos ao texto. Salmo de número 139. Irmãos, eu não sou um exímio pregador. Não estou falando isso com demagogia, estou falando com propriedade. Mas se Deus me der graça, eu quero trazer uma mensagem, um sermão textual aos irmãos nesta noite. É a forma que Deus falou no meu coração e eu quero passar aos irmãos. Se vocês puderem, fique com a Bíblia aberta, porque até onde o horário nos permitir, eu quero ir meditando com os irmãos. O verso primeiro começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo Tu conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a Tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde mirei do Teu Espírito? Ou para onde fugirei da Tua face? Se subir ao céu, Tu estás. Se fizer do Sheol a minha cama, eis que Tu ali também estás. Se tornar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a Tua mão me guiará e a Tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Nem ainda as trevas me escondem de Ti, mas a noite resplandece como o dia, e as trevas e a luz são para Ti a mesma coisa. Pois possuístes os meus rins, entristeceste-me no ventre da minha mãe. Eu Te louvarei, porque por um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as Tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não foram encobertos quando no oculto fui formado, entretecido como as profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são a soma deles. Verso de número 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Quem diz amém? Irmãos, Salmo de número 139 vai nos mostrar alguns atributos de Deus, talvez os principais atributos de Deus. O Salmo de número 139 vai nos mostrar a onisciência de Deus, a onipresença de Deus e a onipotência de Deus. Um determinado escritor, eu lendo um comentário sobre esse salmo, ele vai dizer que o Salmo de número 139 tem pelo menos respostas para 4 perguntas. Vai dizer do verso 1 ao 6 sobre a onisciência de Deus, o quanto Deus nos conhece. Do verso 7 ao 12 vai dizer o quanto Deus está próximo de nós. Do verso 13 ao verso 18 vai nos dizer o cuidado com que Deus nos criou. E do 19 ao 24, o quanto Deus nos protege. Ou seja, o Salmo 139 vai nos mostrar que é impossível o homem escapar do conhecimento de Deus, da presença de Deus e do poder de Deus. Nós somos cercados pela onisciência de Deus. Nós somos cercados pela onipresença de Deus. E nós somos cercados pela onipotência de Deus. Nota de rodapé para alguém aqui: não adianta tentar se esconder ou fugir, porque nós estamos cercados por esses atributos de Deus. Deus nos conhece mais do que a nós mesmos. Pela sua onisciência, Ele não só nos conhece, como Ele também conhece o nosso passado, como Ele conhece o nosso presente e como Ele conhece o nosso futuro. Eu vou repetir: Deus, pela sua onisciência, Ele não só nos conhece. Você pode estar casado, irmã, com Ele há 50 anos, você não conhece Ele direito, mas Deus conhece. E Deus é tão tremendo que conhece antes dele se formar no ventre da mãe dele. O Senhor não conhece a tua esposa, a senhora que gerou o filho não conhece o teu filho, como Deus nos conhece. Nem nós nos conhecemos, mas Deus nos conhece. E nós vamos ver que Deus não só nos conhece, como conhece o nosso tempo, passado, presente e futuro. A pergunta é: como isso, pastor? É porque Deus trabalha na eternidade, Ele é eterno. E Deus tem um ponto de vista totalmente diferente do nosso. Se você, para mim, a minha pequenez, a minha rasa linha de raciocínio, só para você entender o que eu quero te dizer. Você talvez nem lembra do que você fez, do que você falou. Talvez alguém lembra, mas você não lembra do que você fez, do que você falou, porque passou dia. Mas Deus conhece o teu passado. Deus conhece o teu presente. Deus sabe o que você passou hoje. Deus sabe o que você está passando. Mas melhor do que tudo isso, Deus conhece o nosso amanhã, Deus conhece o nosso futuro. E Deus conhecendo o nosso ontem, eu quero trazer uma nota aos irmãos aqui antes de continuar a minha fala. Não deixa o acusador tirar a tua paz. Da onde Deus te tirou, aonde Deus te colocou. Porque o diabo é tão endemoniado que ele usa a boca de alguém para querer tirar a tua paz. Deus te salvou, Deus te buscou, Deus te resgatou, te deu um banho de sangue, te lavou no sangue, te banhou na graça, te colocou assentado aí. E aí tem alguém que vem e diz assim: mas quem você era, quem ele era, quem ela era, o que fazia, o que falava, como se portava, e agora está querendo ser o tal. Não deixa isso ser uma flecha atingir a tua alma e ferir você, porque Deus, melhor do que o acusador, também te conhece. Por quê, pastor? Porque Deus não está te vendo só aqui. Deus te viu lá, mas prepare um glória, Deus também já está te vendo lá na frente. Glórias.
Por quê, pastor? Porque nós trabalhamos num tempo diferente de Deus. Não vou entrar nisso por causa do horário, mas só para você entender a minha pequenez e a minha rasa linha de raciocínio. Desenha na tua mente aí agora, na tua mente. Imagine você na calçada da igreja. Você está na calçada da igreja. Imagine na calçada da igreja passando um desfile. Tem aí na mente? Você viu quem passou. Você está vendo quem está passando. E você ainda vai ver o que vai passar. Se perguntar por quê? Porque você está na mesma altura. E quem está na mesma altura tem a visão limitada. Se alguém perguntar para você, você viu passar? Vi. Cadê? Não consigo ver mais, mas já passou. Você não vê porque você está na mesma altura. Você consegue ver o que está passando? Consigo. Por quê? Porque está diante de mim. Você já consegue ver quem vem vindo? Não consegue. Por que não consegue? Porque está na mesma altura. Agora, no mesma visão, saia da calçada da igreja aí na tua mente e sobe no telhado da igreja. Só de pensar já não mudou o ângulo de visão? Alguém pergunta para você, você consegue ver o que passou? Você diz, já passou, mas eu ainda estou vendo. Você consegue ver o que está passando? Consigo, está diante de mim. E você consegue ver o que vai passar? Consigo. Por quê? Não estou na mesma altura, eu estou mais alto. E quem está mais alto tem a visão privilegiada. Você vê mais alto, você consegue ver o que passou e ainda consegue ver o que passou. Você está vendo o que está passando e você já consegue ver o que vai passar. Por quê? Porque você está numa visão mais alta. Mas como você não vive em cima de telhado, mas eu quero te dar uma notícia. O Deus que nós servimos, o Salmo de número 91 vai dizer assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Eita glória! Irmão, Deus é tão alto, que o título de alto para ele já ficou baixo. Alto não é ele, alto é alguém, mas ele está no Altíssimo. Então eu quero te dar uma notícia: se o diabo quiser bombardear a tua alma dizendo você não merece estar aqui, fica tranquilo. Ele viu o que você passou, mas Deus ainda vê o que você passou. Mas Deus segura e prepare um glória melhor. Deus guardou o teu passado, está te preparando aqui no presente, porque Deus já está vendo o que vem vindo para você. Eita! Eu dava um glória melhor do que esse que você deu. Não deixa o diabo querer te acusar. Deus queima no meu coração uma palavra para alguém aqui. Quem sabe você já cantou e hoje não canta mais. Quem sabe você já tocou e hoje não toca mais. Quem sabe você já pregou ou trabalhou no reino e alguma coisa te derrubou e você não consegue mais. Mas alguém está tentando bombardear a tua mente. Esquece, senta, fica quieto e acabou. Deus está dizendo, só se você quiser acabar sim. Porque eu vi o que passou, estou te preparando hoje, porque eu também já estou vendo o que vem. Eita! Nota de rodapé para alguém aqui: não se preocupe com o amanhã, prepare um glória, porque Deus já está lá. Entrando no Salmo de número 139, do verso 1 ao verso de número 6, o salmista vai falar sobre a onisciência de Deus. Ele começa do verso 1 ao verso 6 apresentando este atributo de Deus, a onisciência de Deus. Ele começa dizendo: Senhor, tu me sondaste. Medita comigo aí na tua Bíblia. Tem tradução que diz assim: tu me sondas. A minha tradução que eu estou nessa noite diz: tu me sondaste. Seja sondaste no passado, ou seja sonda no presente, não importa. O que importa é que Ele nos conhece. A pergunta é: o que é sondar? Sondar é observar de forma cautelosa, é examinar com profundidade. E se tem uma coisa que Deus sabe, é isso. Quando você vai construir e você contrata um engenheiro, a primeira coisa que o engenheiro faz depois de te ouvir é visitar o local. E ele vai visitar o local para quê? Para fazer a sondagem do terreno. Nós começamos a construir, pastor Rogério, o primeiro templo próprio em Catanduva. Você não vai dar um glória não, irmão? Se você aparecer lá, você vai ver. Você vai carregar uma lata de concreto junto comigo, para a glória de Jesus. Começamos. Deus preparou um engenheiro, colocou. Quando você for orar, irmãos, nos apresente. O desafio é grande, mas eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Deus me levou naquela cidade com uma visão. Estou debaixo de uma visão, de uma promessa de Deus, e eu vou vencer através da ajuda dos irmãos em oração para comigo e para com aquele povo em Catanduva. Mas quando nós chamamos o engenheiro, ele falou: pastor, eu preciso conhecer o local. Levamos ele no local. Ele olhou. Quem conhece, conhece, irmão. Como diz a frase: cada um no seu quadrado.
Ele olhou, baixou, apertou o terreno com o dedo, pastor Anderson. Ele olhou para mim e falou: pastor, o senhor acha melhor a gente fazer uma sondagem mais profunda? Eu disse: eu estou com o senhor. Se o senhor falar que eu tenho que orar aqui, eu oro. Mas se o senhor falar de sondar, o negócio é com o senhor. Aí ele catou a terra, esfarelou, cavocou mais forte, esfarelou, apertou de novo, disse aqui: nós vamos furar brocas. Pastor, pensa num cara que está ficando perito em construção, sou eu. Já sei o que é broca. E não é de feijão não, irmão, é de furar terreno mesmo. Se nós vamos marcar aqui, pastor, nós vamos fazer as brocas com profundidade de 12 metros. Não, o senhor que manda. Eu falei: como é que funciona isso? Ele: cada metro tem um preço. Quanto mais fundo, mais caro. Não, senhor, não deixa, seja raso. Seja raso. Irmãos, pasme os irmãos. Furamos 39 brocas. As 39 brocas que menos deu profundidade deu 11 metros e 60 centímetros. A mais profunda deu 12 metros e 40 centímetros. Eu não quero dar aula de engenharia para os irmãos, porque eu não entendo. O que eu quero dizer é: quem conhece. Ele apertou a terra, ele afofou na mão, ele pegou um punhado, ele olhou e jogou, disse: vai ser essa profundidade. Mas nem se ele tivesse trazido aparelho teria sido tão preciso. O que eu quero dizer para os irmãos é o que o salmista está dizendo: tu me sondaste, oh glória. Deus te conhece por dentro, Deus te conhece por fora, irmão. Alguém te julga pelo que vê, Deus te conhece pelo que você é, oh glória. E como é que Deus nos conhece? Deus nos conhece através da sua palavra. Você quer ver um texto? Rapidamente, sem demanda, abra comigo a sua Bíblia, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz o texto, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e da medula. Irmão, que negócio que é esse? Eu não entendo de medicina, mas talvez a ciência consiga achar onde está junta e medula. Mas eu quero ver a ciência achar aonde está a divisão da alma e do espírito. Mas Deus está dizendo pela palavra: a ciência não sabe, mas a minha palavra alcança. Eu sondo. A palavra de Deus, irmãos, ela nos sonda. Esses dias Deus nos deu uma palavra sobre família, e a palavra foi um pouquinho forte, um pouquinho forte. Talvez não seria uma palavra para o dia que você trouxesse um amigo teu que tu fez tanta propaganda da igreja. E naquele dia tinha um senhor visitando a nossa igreja, mas a palavra ardia no coração, e eu comecei a pregar. Eu pensei: Senhor, tenha misericórdia da visita. A irmã está dizendo para mim há alguns dias que está querendo trazer essa pessoa aqui para ouvir. É hoje. E nós começamos a pregar. Palavra firme é difícil ter um glória, meu irmão, mas Deus estava lá. Quando acabou o culto, isso foi domingo, passou segunda, terça, a moça me manda uma mensagem nas redes sociais: pastor, quero agradecer a Deus pela igreja, quero agradecer a recepção que o senhor teve para com o meu pai. Era pai dela. Ela disse assim na mensagem: meu pai é casado há 40 anos com a minha mãe, e faziam 7 anos que eles moravam dentro da mesma casa e não se olhavam, não se comunicavam, não sentavam junto mais para conversar. 40 anos casado, mas 7 anos separado debaixo do mesmo telhado. E a gente preocupado: Senhor, manda uma mensagem de avivamento, manda uma mensagem de receba, de envelope, de chave. Deus disse: hoje eu vou deixar com a chave de fenda, eu vou apertar tudo aqui. Só que a palavra do homem mata, a palavra do homem joga confete e não tem resultado, mas a palavra de Deus vai na divisão da alma. Eita, eu dava um glória melhor do que esse que você deu, irmão. Sabe o que ele falou para a filha? Filha, passa em casa com o pai. A filha diz: pai, mas eu tenho horário para chegar em casa. Ela diz: não, preciso que você passe comigo hoje em casa. Aí segundo ela falou para ele: mas por que, pai? Porque eu preciso consertar minha casa. Eu quero sentar na mesa, olhar no olho da tua mãe, porque a palavra me pegou hoje. Pedir perdão a ela. Segura o glória e prepara o melhor. Isso foi no domingo. No domingo seguinte entrou ela, a nenê, o pai e a mãe para congregar na igreja. Tu me sondas. Lava show. Vai na divisão da alma, da junta, da medula. Irmão, o que é isso? É Deus. Deus nos sonda pela sua palavra. Irmãos, Deus nos sonda pelo seu olhar. O olhar de Deus é mais penetrante do que ressonância magnética.
O olhar de Deus é mais aguçado do que o ultrassom 3D. Bom, meu filho a minha caçula fazem 3 anos que nasceu. Eu não sei se é 3D ou já subiu para 5G a ultrassom lá. Mas por mais detalhada e minuciosa que seja, os olhos de Deus é mais criterioso. Eu estou falando para a senhora que está gestante. Hoje eu estou professor, irmão. Já dei aula de engenharia. Agora eu vou dar uma consulta grátis aqui. Pergunta para a tua amiga que já teve criança e fez ultrassom 3D. Não se iluda, irmão. Não se iluda. É bonito, você não enxerga nada. Mas a mãe está tão embriagada que diz que lindo. Olha, lindo o quê? Quando a Sheila me mostrou, filho, o pai ama você, mas eu preciso confessar esse negócio aqui depois de 16 anos. Quando a Sheila falou, filho, o doutor fez para nos presentear. Eu não disse nada, mas eu pensei, é nosso? Isso aqui é... Irmãos, a máquina erra, o homem erra, mas o olhar de Deus... O que ele disse para Jeremias? Antes que tu se formaste no ventre da tua mãe, eu já te conheço. E detalhe, antes de você sair de lá, eu já te escolhi e te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Como isso, pastor? Ele nos sonda por dentro e por fora. Você pode dar um glória por esta? Olha o que ele diz no verso de número 2. Tu me conheces, tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar. Irmãos, o assentar, uma das traduções para este verso da palavra assentar e levantar, fala de trabalho e de descanso. Deus está dizendo assim, eu conheço o teu descanso, mas eu também conheço os teus trabalhos. E eu estou falando em todas as áreas. Deus sabe o teu dia de labuta, meu irmão. O marido não vê, a esposa não vê, o filho não vê, talvez o patrão não vê, mas Deus está dizendo, eu conheço o teu trabalho, eu sei do que tu precisa. Eu tenho uma palavra que queima no meu coração aqui agora para alguém. Continue na tua fidelidade, porque o teu trabalho, Deus tem descanso para você e para a tua glória. Deus está dizendo para alguém aqui, eu vou renovar as tuas forças hoje. Aqui, receba esta palavra. Deus está dizendo para alguém, alguém não te quer lá, alguém quer que você saia de lá. Por alguém tu já tinha corrido daquele lugar, mas Deus está dizendo, porta que eu abro ninguém fecha, e eu vou te... Eita Jesus, eu vou te honrar naquele lugar. Tu crê nesta palavra? Tu recebe esta palavra? Irmão, no reino, Deus está dizendo, eu conheço o teu trabalho. Às vezes nós olhamos tanto cargo na igreja, com todo respeito, irmãos, pelo amor de Deus, eu venho debaixo do sangue de Jesus, mas nós olhamos tanto cargo, tanta posição na igreja, e Deus está dizendo, não importa o que você faça, do altar ao estacionamento, do altar à calçada, do altar à sala mais escondida e o trabalho menos visto, com todo respeito, do altar à cantina, do altar a quem passa um pano no chão, do altar a quem passa um pano na cadeira para tu chegar aqui e pegar limpinho. Deus está dizendo, eu conheço o teu trabalho. Eu não sei se você já ouviu eu contar. Se eu contei aqui, eu vou contar de novo, por causa de você que não veio no dia que eu contei. Eu vou contar. Minha mãe, na igreja dela, tinha um porteiro chamado irmão Joaquim. E ele chegou da Bahia com 24 anos. Com 25 ele entrou na igreja e aceitou Jesus. O pastor olhou para ele e falou, irmão Joaquim, nós estamos descalços de obreiro durante a semana. Preciso de um homem lá na porta. O senhor pode ficar na porta? Posso. Ficou de pé pela primeira vez com 25 anos de idade na porta. Morreu com 85 anos de idade. 60 anos de pé na porta. Nunca vimos o irmão Joaquim murmurar. Nunca. Não tinha quem não amava o irmão Joaquim. Nunca vimos murmurar. Nunca vimos dizer, chegou ontem e já está lá. E eu continuo aqui. Está lá porque a porção dele é uma, a tua é outra e a minha é outra. E louvado seja o nome do Senhor. Se todo mundo entendesse esse valor no reino, tinha menos inveja e pecuinha dentro da igreja. Tem gente que diz, por que ele não eu? Por que para ele não para mim? Por que com ele não comigo? Eu tenho a resposta, porque a porção dele é uma, a tua é outra. Prepare um glória mesmo entalado. Fica onde Deus te colocou, que Deus vai te honrar aonde ele te colocou. Irmão Joaquim, de pé na porta, 60 anos. O irmão Joaquim viu casais namorar, noivar, casar, a moça engravidar, a criança nascer, ser apresentado no altar
e ele na porta. Viu a criança crescer, ir para o departamento infantil. Viu a criança crescer, ir para a juventude. Viu a criança crescer, o pastor chamar para separar a cooperador. E falou para ele, gruda no irmão Joaquim que ele vai te ensinar você a ser um cooperador. O irmão Joaquim foi tão bom professor que de cooperador subiram a diácono. De diácono foi ao presbitério. De presbitério, resumindo, chegar ao pastor. Teve um deles que virou pastor do irmão Joaquim. E aonde está o irmão Joaquim? Na porta. Um dia o irmão Joaquim perde as forças, para de vir na igreja devido às limitações do corpo por causa da idade. E nós fomos visitar o irmão Joaquim. Eu, minha mãe e as demais irmãs do Circo de Oração, que faziam parte do grupo de visita. Chegamos na casa do irmão Joaquim, ele em cima da cama, entrevado com artrite, artrose, osteoporose, problemas outros de saúde. Mas ele fez questão, me peguem na cama, falou para os filhos, me coloca na sala. Colocaram ele na poltrona dele. E de repente ele olhou e falou, irmãos, que alegria ter os irmãos aqui. Que saudade da igreja. Que saudade de ficar de pé no meu cantinho. Que saudade de chegar cedo e ver se tinha copo no bebedouro, para os meus irmãos beber água. Que saudade de chegar cedo e olhar o banheiro, ver se estava em ordem, para os meus irmãos chegar e pegar o banheiro em ordem. Que saudade de levar um copo de água para o meu pastor lá no altar. Mas eu não tenho mais força. Uma das irmãs que estava sentada numa poltrona, Deus tomou ela, irmão. Parecia uma rajada. Do jeito que Deus tomou, a mulher ficou de pé e disse, homem, o que tu fez tem um memorial adiante de mim. Tudo que tu fez para o reino, tu vai colher no reino. E porque, olha, presta atenção nisso aqui. Olha o peso da palavra. Deus está dizendo para alguém, quem planta no altar, colhe no altar. Quem planta no reino, colhe no reino. Continua trabalhando sem interesse de posição, mas só interesse da bênção de Deus no meio da tua casa. Deus tomou a boca daquela mulher e disse, para tu saber que eu sou contigo. Tu não tem força de ir na minha casa, mas eu estou contigo todos os dias. E te digo que o que tu fizeste para mim, vai alcançar a tua descendência e a tua geração, porque eu sou Deus que te... Eita! Conheço o teu trabalho. Irmão, o irmão Joaquim já faleceu há pelo menos uns 20 a 25 anos. Mas ele tinha um filho, com todo respeito, porque eu conheço. Ele tinha um filho que quando ele passava para ir para a igreja, aqueles obreiros antigos que usava chapéu. O filho na porta do bar falava para o pai, bênção pai. Ele passava reto. O dia o filho foi na casa e disse, mas pai, por que eu dou bênção para você e você passa reto? Ele olhou e falou, porque o lugar que você está, você não pode ser abençoado. Só tem uma coisa, Deus me prometeu. Você é do Senhor. Tu pode ficar lá enrolando até o tempo que você quiser, mas no dia que Deus te achar, Ele vai te buscar onde você está. Eu não vou falar o que aconteceu, mas está no reino, batizado, crente, salvo em Jesus. Sabe o que é isso? A semente que o pai plantou lá atrás, a geração está colhendo hoje. Levanta a mão e recebe a profecia. Não é desgaste demais você vir para a casa de Deus. Não é por demais tu ficar com a mão erguida louvando a Deus. Não é por... Eu não falei isso para tu erguer a mão, mas fica com ela erguida e receba a profecia. Não é demais tu ficar 2 horas sentado numa cadeira de plástico. Não é demais se quiserem cantar 15 hinos. E se o culto passar 5 minutos do horário, o melhor lugar que você pode estar é onde alguém faz promessa, cumpre promessa. Receba esta palavra. Ei, calabachori, calamanai. Olha o que o verso 2, parte B, vai dizer. De longe entende o meu pensamento. Irmão, tu entende isso? Tu consegue entender isso? Deus dizendo, de longe eu entendo o teu pensamento. Eu conheço. Tem tradução que diz assim, ó, de longe eu sei o que você vai pensar. Como isso, irmão? Irmão, Deus é rápido demais. Desculpe da minha pequenez do meu exemplo. Um dia, eu ganhei, quando eu comecei a pregar, pastor, eu comecei a pregar com 14 anos. Aí eu ganhei um blazer de lã. Só tinha ele, era da guerra. No calor, no frio era uma delícia. Mas no calor, irmão, meu Deus do céu. Quantos lugares eu ia pregar com aquele blazer de lã. Subia no púlpito, às vezes alguém do meu lado dizia assim, o senhor não está com calor? Eu disse, não, eu sou friento mesmo. Não era friento nada, irmão, era a guerra. Mas só tinha ele, só tinha aquele terno. Ganhei uma calça social, um sapatinho social, um blazer, camisa, uma gravata. E um dia tem um irmão que mora para baixo de casa que quis ir numa vigília. E me convidou para ir. E eu falei para os meus pais, eu vou na vigília com o irmão. Quando cheguei na casa do irmão, porque o ponto de saída era na casa do irmão, eles tinham feito um culto. Eu tinha ido pregar em outro lugar,
Cheguei em casa, fui me trocar. Minha mãe disse, por que você não vai assim? Eu falei, porque eu só tenho esse. E amanhã eu vou pregar, e aí eu vou ir, pode sujar, e não vai dar para mim usar. Então eu vou do jeito que eu posso. Coloquei um tênis, calça jeans, camiseta, uma blusa de lã. Aí, quando eu cheguei lá, tinha acabado o culto, e tinha um mistério acontecendo lá, um manto lá. Tinha uma irmã no meio do manto, das bochechas rosa, do coque grande, pequenininha, ela estava dando lugar. Eu olhei, pensei, a irmã é profeta. Sentei de longe, fiquei quietinho, percebi que ela estava entregando um mistério para um povo ali no canto e olhando para mim, entregando aqui, olhando para mim, entregando aqui, olhando para mim. Na quarta vez ela veio até a mim. Aí ela olhou para mim e falou assim, o senhor sabe como um advogado se apresenta diante de um juiz? E como o meu pastor aqui em São Paulo era advogado na época, ele sempre falava algumas ministrações, eu disse, sei, pois é assim que Deus quer que tu ande. Deus não te quer assim não, ó. E não é porque você vai ser menos crente. Entendo o que eu estou falando, mas isso aí foi na minha vida. Você anda como tu quiser, eu estou falando da minha vida. Ela disse assim, não é porque você estando assim, você é menos crente. Aí Deus revelou por quê. Porque tem lugares que você vai chegar, que vão te julgar pela aparência se você for assim. E Deus quer te usar. Então ande como Deus quer, porque tem lugares que Deus vai te levar. E Deus não te olha na aparência, mas o homem olha. E porque o homem é assim, Deus não te quer assim. Eu pensei em pensar. Tu entende? Nem eu. Eu sei até o que eu ia pensar, irmão. Eu ia pensar, Deus, mas não tenho condições. Do jeito que ela falou, Deus não te quer assim. Quando eu fui pensar, e não diga que não tem condições. Calma, eu tô entendendo. Para você saber que é Deus que quer mudar tuas vestes, vai na loja. Escolhe. Não é Ele que quer mudar? Manda Ele pagar para você. Ah, irmão. Pedir é com crente mesmo, irmão. Crente gosta de pedir. Faz até voto. Se o senhor me dá, eu faço isso. Não é, irmão? É para pedir? Isso foi na sexta. Sábado, onde eu estava? Lá no Shopping D, na Marginal Tietê, dando uma volta. Passei na frente de uma loja de roupa social. Um terno vestido no manequim. Mas aquele manequim estava sem cabeça, só tinha o corpo. Mas já que ele estava sem cabeça, o terno... Eu estou falando para quem crê, irmãos. Para eu ver aquele terno piscar para mim. Aí eu fiquei olhando e falei, que terno lindo. O vendedor saiu. O vendedor saiu, tudo bem, jovem? Gostou do terno? Gostei. Vamos entrar para provar? Eu vou dar uma nota aqui para alguém. Aula, não sei se é etiqueta, mas você entende. Aula de bons modos. Hoje eu estou professor, viu, irmãos? Hoje eu estou... Você que não vai comprar nada, não fica enchendo as paciências do vendedor na loja, irmão. Isso dá um trabalho para nós que é vendedor. Eu já trabalhei de vendedor. E principalmente quando é rotativo, ó, você chegou primeiro, você atende primeiro, outro segundo, outro terceiro. Aí entra alguém que não quer comprar nada, você perde a tua vez. Ó Deus revelando aí, ó. Aí o comprador vem na próxima e você fica lá mostrando um copo de água. E o camarada chega e compra metade da casa. Então, como eu sabia como funcionava, o camarada falou para mim, o senhor não quer entrar e provar? Não, hoje não. Eu faço questão, mas eu também faço questão de não. Mas por quê? Você não gostou? Gostei. Mas eu só vim ver. E quando eu vim comprar, eu provo. Ele falou, mas quando você vai vir? Eu falei, um amigo meu mandou eu vir escolher. Ele falou, vai, escolhe, que assim que eu puder, eu vou lá com você te pagar. Não, coisa de crente, coisa de crente, coisa de crente. Eu disse, assim que o meu amigo vir comigo, aí eu volto aqui. Ele falou, senhor promete? Prometo. Inclusive, coloca no, porque eu sei que vocês mudam a vitrine, coloca no verso do teu cartão o teu nome e no verso o modelo, porque se eu chegar aqui e não tiver, você sabe qual que é. Ele, boa, tirou, colocou, é esse modelo, meu nome é fulano. Muito obrigado, assim que o meu amigo mandar, eu venho aqui com ele, que ele puder, e eu vou escolher. Fui para Catanduva, passei uns 10, 15 dias, voltei. Quando eu voltei, eu preguei um dia numa igreja perto de casa. No domingo de manhã toca a campainha. Eu olhei da janela, um rapaz disse assim, posso dar uma palavrinha com você? Você não é o irmão Isaías? Pois não. Saí lá fora, ô irmão, o senhor que pregou sexta-feira, antes de ontem aqui embaixo? Eu falei, foi. E eu gostei, perguntei onde você mora, me deram endereço. Queria tanto bater um papo com você, porque eu tive uma visão e eu não entendi muito. Eu falei, rapaz, eu também não entendo de visão. Ele falou, mas eu posso conversar com você? Pode. Aí ele olhou para o fundo musical, irmão? Não. Ah, é a moto, perdão. Eu já pensei que tinha trilha sonora aqui já, irmão. Aí quando ele disse, eu posso conversar com você? Pode. Daí ele olhou para o portão como quem diz, eu quero entrar. Aí eu abri o portão, se tornamos grandes amigos. Deus fez daquele moço um exímio ensinador da palavra. Chegou na minha porta querendo ser igual. Deus fez
além. Tinha texto que eu lia, não entendia, eu falava para ele: Varão, vem cá, você que tem uma visão diferente do texto. Ele disse: bom, eu enxergo e vou por esse caminho, que não serve para mim, mas para você vai cair que nem uma luva. Aí entramos, sentamos, conversa vai. Eu falei: de que igreja que você é? Ele falou: tal igreja. Eu falei: você congrega lá? Ele falou: na verdade eu não congrego. Eu vou porque a igreja tem uma quadra, mas o pastor só libera jogar quem vai para o culto. Então eu vou, olha só Jesus revelando, irmão. Falou: eu só vou para o culto para poder jogar. Mas eu fui sexta-feira e vi você pregando. Aí eu vi um povo falando uma língua diferente, que o meu amigo que me levou falou que chama línguas estranhas. Eu perguntei para o meu amigo: como é que fala esse negócio aí? Ele disse: bom, primeiro você dá glória, você ora, abre a boca, glorifica, que uma hora te pega e vê com quem você anda. Aí eu pedi o teu endereço e vim aqui conversar com você. Porque eu levantei de madrugada para pedir para Deus o batismo com o Espírito Santo. Aí eu abri a minha Bíblia, baixei a cabeça e estou orando. Quando eu ergui a cabeça, que eu abri os olhos, eu vi o teu rosto na folha da minha Bíblia. Eu empurrei e falei: meu Deus, o irmão está aqui na Bíblia. Ele falando para mim. Ele falou: e eu não entendi o que é isso, mas eu ouvi uma voz que disse assim: vai na casa do meu servo, pega ele, leva na loja, paga um terno, que eu estou nesse, seguro glória, que eu estou nesse negócio. Ele falou: e eu tive essa visão e não entendi. Eu falei: pois eu entendi, Deus me deu a revelação aqui. Você pode dar um glória por esta palavra? Falei: eu entendi, irmão. Faz 15 dias que eu estava num lugar, Deus usou uma profeta, mandou eu na loja escolher. Eu fui na loja, escolhi, já tenho até o cartão do vendedor, o modelo do terno, e falei que era só esperar o meu amigo mandar. Falei: então vamos agora? Vamos. Despedi da mãe, fui lá. Quando eu cheguei na loja, falei para um camarada: quem é o vendedor aqui? Ele falou: chamou fulano. Fulano veio, olha o que ele disse: você falou e cumpriu, hein? Esse é o seu amigo? Esse é o meu. Antes que a palavra chegue na boca, eu dava um glória melhor do que esse, irmão. Você está pensando em falar tanta coisa, Deus está dizendo: se cala e deixa eu falar, porque eu sei o que você vai falar antes de falar. Deixa eu falar na tua boca para o meu nome ser glorificado. Cercas, verso 3, cercas o meu andar, o meu deitar, me conhece e conhece todos os meus caminhos. Para ganharmos tempo, sem que haja uma palavra na minha boca, eis que, ó Senhor, tudo tu conhece. O salmista está dizendo no verso 4, antes de nós falarmos, Deus já ouviu. Ele conhece os nossos pensamentos, antes mesmo de nós falarmos o que nós pensamos. Dá para entender isso? Segundo os estudiosos, irmãos, nós precisamos de pelo menos, doutor Ricardo, 8 palavras guardadas no subconsciente, para quando a gente for conversar com alguém, a gente não gaguejar. Vou te ensinar isso na prática. Já foi pego para dar uma saudação na igreja de surpresa? Você, irmão, vem aqui, dá uma palavra. Aí você fala: eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Já começa ao contrário. Conta o testemunho, diz: eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Por quê? Porque foi pego de surpresa. Já junto nervoso, não tem recurso, não tem nada no subconsciente, gagueja, trava e não vai. Segundo os estudiosos, nós precisamos de pelo menos 8 palavras no subconsciente. Por isso que está a importância de você ler. E não é ler com os olhos calados, não. Se for possível, balbucie, para que o teu subconsciente tenha gravado aqui. Mas o verso está dizendo que ainda que você se expressa mal, não tenha todo esse recurso, Deus está dizendo: eu já conheço a intenção do teu coração e eu sei o que você quer se expressar. Eu dava um glória por este Deus que nós servimos. Verso de número 5: tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Irmão, dá para escapar de Deus, irmão? Se você for para frente, Ele está lá. Se tu dá ré, Ele está lá. Se tu for para os lados, Ele está te cercando. E se tentar pular, olha o que o verso acaba dizendo: as tuas mãos tu colocaste sobre mim. A pergunta é: dá para correr? Dá para tentar fugir? Não dá. É melhor nós se entregar. Nota de rodapé: eu vi uma frase de um escritor chamado Charles Swindoll, e eu gostei. Ele diz assim no seu livro: Deus é inescapável. De Deus não se escapa. É uma palavra de acalento para alguém que tem orado por um filho, por um cônjuge, por um parente, por um amigo,
pelos pais. E parece que quanto mais você ora, mais longe estão. Deus está dizendo, está longe dos teus olhos, mas não dos meus. Se correr, segura o glória e prepara o melhor. Se correr, eu estou na frente. Se voltar, eu estou atrás. Se for para os lados, eu cerco. E se pular, minhas mãos estão sobre essa... Levanta a mão e recebe a profecia. A tua casa não morre no pecado. Não aceitamos o diabo destruir os teus, porque a bênção de Deus vai alcançar onde estiver. Receba esta palavra. Tu me cerca. Essa palavra cercar, irmão, vem de uma ideia de guardar algo que é valioso. Aí ele encerra o verso dizendo, sobre mim puseste as tuas mãos. Verso 6, tal ciência, você que está com a Bíblia aberta, é para mim maravilhosíssima. Ele está dizendo, o teu conhecimento, a tua ciência é maravilhosa demais para mim. É tão alta, tão elevada, que eu não consigo pensar, raciocinar ou alcançar. Irmãos, nós servimos a Deus, nós adoramos a Deus. Quem sou eu para julgar a tua fé? Eu não vim aqui para isso. Irmã Branca, não julgar a tua, eu só citei o nome, mas estou falando para todos. Quem sou eu para julgar o teu grau de intimidade com Deus? Tem gente que julga que o grau de intimidade está nas vestes, no cabelo. Não quero entrar nesse mérito e também não vejo assim. Mas quem sou eu para julgar o teu grau de entendimento? Mas uma coisa eu posso falar, nós não conhecemos a Deus de verdade. Você pode ter 24 anos de Canaã, tu pode ter 50 anos de fé, tu pode ter 50 anos de ministério, não conhecemos Deus como Ele é de verdade. Você vai ver Deus falando de Moisés para os opositores dele. Com vocês, quando eu quero falar e com mais alguém, eu falo através de sonhos, visões e revelações. Mas quando eu quero falar com o meu servo, eu falo boca na boca, olho no olho. E mesmo Moisés tendo visto tudo isto, parece que eu não li muito, né, irmão? Percebe que o subconsciente faltou palavra aqui. Mesmo Moisés tendo visto tudo isto, ele ainda só viu a sombra das costas de Deus. Quando ele sobe, que Deus vai falar com ele, ele diz, eu quero que tu me mostre a tua glória. Rapaz, mas tu viu cair cordonizes do céu. Tu viu água jorrar de pedra, de rocha. Tu viu maná cair do céu. Tu viu o mar se abrir. Tu viu Deus mandar as pragas para acurralar Faraó. Tu viste Deus quebrar o coração de Faraó. E Moisés está dizendo, eu quero te ver de frente. Eu posso. Deus fala para ele, homem nenhum me viu e ficou de pé, Moisés. Mas se tu quiser, eu deixo você me ver pelas costas. Aí diz o texto que Deus falou para ele, agora eu vou passar. Irmão, que cena. Eu vou passar. Não tente olhar, Moisés, que você olhar você vai morrer. Mas você vai ver a sombra das minhas costas. E o que eu faço para tentar vencer a minha curiosidade? Está vendo a fenda da rocha? Coloca teu rosto no fenda da rocha, enfia a cabeça lá dentro e não coloque fora. Quando eu passar e te determinar, você me vê pelas costas. Deus passa. Há quem diga que Deus passando ainda coloca a mão, para não cair em tentação e tentar olhar para Deus para não ser fulminado. Mas o texto diz que Deus passa. E quando Deus tira a mão, que Moisés olhou, só viu as costas. O que eu quero dizer? Que ele viu tanta maravilha e proeza no Egito, viu as mãos de Deus de forma tão poderosa no deserto, viu Deus rachar o mar vermelho no meio para o povo passar a pé enxuto. E Moisés ainda vai dizer, eu vi. E como que ele é? Eu não sei. Eu só vi a sombra das costas de Deus. Só que só de ver a sombra das costas de Deus, quando ele desce do monte, ele desce com véu. Ninguém conseguia olhar, porque o rosto dele brilhava mais do que o sol. Irmão, podemos não conhecer como ele é, mas nós sentimos a glória. Só vamos conhecer como ele é de verdade quando nós estivermos com ele na eternidade. Os discípulos andaram com Jesus tanto tempo, mas quando vira a tempestade apertar e achou que o barco ia rachar no meio, o texto diz que Jesus acorda, manda o mar se aquietar, o vento se calar, e os discípulos se afastam para um lado e dizem, mas que homem é este? Ou seja, andavam com ele, comiam com ele, chegavam com ele, aprendiam com ele, mas não conhecia quem era ele. Eu posso não conhecer como ele é, mas ele me dá liberdade para ter liberdade com ele.
Sabe por que nós estamos rasos, irmãos? Desculpa do que eu vou dizer. Uma noite de 24 anos de existência, talvez você veio pensando: receba, toma. Deus está dizendo: receba, toma. Oh. Sabe por que nós estamos rasos? Nós estamos profundo nas escrituras, mas rasos de Deus. Estamos profundo no grego, no hebraico, na homilética, na hermenêutica. Estamos profundo. Eu sou de um tempo, com todo respeito, não estou dizendo que não é para estudar, mas eu sou de um tempo que a Bíblia dos homens de Deus era da capinha preta com o zipzinho, e quando você abria o zip, aquela lateral era vermelha. Hoje, lembra disso, irmão? Nossa, será que só eu sou tão antigo? A senhora lembra, pastora Dagmar? Eu não queria chamar a senhora de antiga, mas já que a senhora levantou a mão, disse que lembra. Eu pensei em falar: a senhora lembra, pastora? Eu falei: não vou, mas ela disse: eu lembro. Então lembra. Só que tem uma coisa, meu irmão: entrava enfermo, endemoniado, pessoas possessas. Era a biblinha sem concordância bíblica, viu? Não era hoje no Google que eu ia pesquisar e mastigava tudo e vinha aqui e vomitava. Era orando para Deus mandar o pão, era orando para Deus mandar a palavra, era orando para Deus mandar um milagre, mas no abrir da boca. Oh, glórias a Jesus. Quantas aqui já viram pessoas entrar na igreja possessa, mas através da vida de um homem de Deus sair liberto? Quantos já viram pessoas entrar na casa de Deus enfermo, mas através da vida do homem de Deus sair liberto? Hoje, com todo respeito, entra enfermo, entra possesso, sai possesso. Deus mudou? Não conhecemos a Ele como Ele é. Mas Deus está dizendo: se descer na olaria, se sair do barco e vir para as ondas mais altas. Tem um hino da harpa que os assembleanos cantam, e o hino diz assim: entra na batalha onde o fogo mais inflama. Não seja raso não, irmão. Não vem para a igreja para sentir 2 arrepios, ouvir o pregador predileto e o hino que gosta e dizer que foi profundo. Deus está dizendo: sai da mesmice, sai do raso, vem para dentro, mergulha no rio. Você pode dar um glória por esta palavra? Precisamos conhecer a Deus. Oh, glórias a Jesus. Verso 7. O verso 7, irmão, já vai mostrar que é impossível nós fugirmos de Deus. Olha o verso 7. Para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele mesmo pergunta. E no 8 e 9 ele responde: se eu subir ao céu, tu aí está. Se eu fizer do Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. 9. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar. Aí ele encerra o verso 10 dizendo: até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Por mais longe que esteja, Deus está dizendo: não escapa dos meus olhos, não escapa da minha presença, não escapa do meu alcance, não escapa do meu poder. Irmão, nós temos orado por alguém para Jesus salvar. Eu não preciso perguntar aqui para dizer que Deus me mostrou. Tem revelação que é óbvia, não é, irmão? Quantos estão sentindo dor de cabeça? Com um trânsito desse, irmão, saí da casa dos meus pais, do alto da Zona Norte, 10 para 6 da tarde. Cheguei aqui 7h25. Quem é que não fica com dor de cabeça? Catanduva, com tudo isso, você conhece os 4 cantos da cidade, irmão. Quem é que não está com dor de cabeça? Tem revelação que é óbvia. É bem verdade que tem coisas, se Deus quiser, Ele faz. Não é sobre isso que eu quero dizer. Mas eu quero dizer que Deus conhece por quem você tem orado, e o mais distante que Ele esteja. Deus está dizendo: escapa dos teus olhos, não escapa dos meus. Escapa das tuas mãos, mas não escapa das minhas. Escapa da tua força, mas não escapa do meu poder. Você acredita nisso, irmão? Vou falar por parábolas aqui para não ficar muito forte, porque está sendo filmado. Um irmão conhecido foi almoçar num sábado com um outro conhecido dele. E sábado aqui em São Paulo o prato é feijoada, né, irmãos? E na feijoada acompanha Cuidado, irmão, não dá lugar desse jeito, irmão. Aí, vocês querem um aperitivo? Aí, não, muito obrigado. O amigo disse: coloca aí. Colocou: eu posso tomar o dele? Ele não vai tomar? O cara falou: claro, pode tomar. Aí subiu aquele cheirinho de limão. E já...
no irmão. Só que o irmão falou, não vou pegar porque ele sabe que eu sou crente, mas aquilo ficou. Gostoso. Mas no dia que eu puder, eu vou só experimentar. Senhor, eu vou só experimentar, porque eu fiquei com vontade. Oh, que oração santa, né, irmãos? Foi fazer, mora numa área de São Paulo, foi fazer uma entrega numa outra área de São Paulo. De quarta-feira, é o mesmo prato. Quando chegou lá, disse... Ele chegou no balcão e falou para o cara, eu quero uma feijoada. O cara falou, já levo lá, senhor, já levo lá, fica tranquilo. Pequena, grande, eu quero uma pequena. E eu quero também, o cara diz, pai do senhor, irmão, mais o quê? Uma água com gás e limão. Varão, se você estiver vendo, eu não falei que foi você, viu? Se brigar, eu falo o teu nome. Ele conta numa alegria. Diz, pastor, que coisa, rapaz. Eu sou do alto de tal zona de São Paulo, estou no fundo de tal zona, aparece um camarada me dando um pai do Senhor. Ele veio na mesa, eu falei, rapaz, você me conhece de onde? Ele falou, não, a minha irmã é crente lá da sua igreja. O senhor não é músico lá? Eu falei, sou músico, pela misericórdia de Deus. É pura misericórdia, meu irmão. Eu sou músico pela misericórdia. Sim, eu fui passar um dia lá na casa da minha irmã, e a minha irmã convidou nós para ir no culto, e nós fomos, eu vi o senhor lá tocando. Viu? Quando o senhor pediu, que eu olhei, opa, eu conheço, pai do Senhor, pai do Senhor. Toma água com gás, terra. Ele falou, pastor, eu odeio água com gás, coisa amarga, sem graça, mas eu pedi, receba. Pode estar longe como for, Deus, até ali a minha mão te guiará. Eita, escapa dos olhos de pastor, escapa dos olhos de A, de B, mas não escapa dos olhos de Deus. Verso 11 e 12, irmão, olha que texto, verso 11 e 12, já vou encerrar. Se eu disser, de certo as trevas me encobrirão, então a noite será luz para mim, nem ainda as trevas me escondem de ti, mas a noite resplandece como o dia, as trevas e as luzes são para ti a mesma coisa. Sabe o que ele está dizendo? Pode estar no mais obscuro da vida, pode estar de cabeça para baixo, enterrado no lamaçal do pecado. Deus está dizendo, pode estar nas trevas, mas a oração de uma mãe, essa palavra desceu quentinha aqui agora. Aonde você não vai, aonde o amigo ímpio está lá para influenciar, Deus está dizendo, pode estar no escuro, nas trevas, eu chego, para mim é dia, é noite, é luz, eu sou livramento na casa de alguém, hoje aqui. Talvez você já viu eu contar isso, se viu, eu vou contar de novo por causa de você que não veio no dia. Mas é rápido, foram assaltar minha irmã do manto, crente orando para Deus mandar um recurso, porque ia casar, Deus manda o recurso. Voltando para casa com o recurso, vem 2 indivíduos assaltar, rapidamente por causa do horário. Camarada mais alto disse assim, é um assalto, passe a bolsa. Disfarçando assim, Avenida Casa Verde, lá em cima na Casa Verde Alta. É um assalto, passe a bolsa. Ela disse, como é que é? Como é que é? O camarada disse, cala a boca e passa a bolsa. Quando ela foi passar, Deus tomou ela. Deus não tem hora, irmão. Tá ligado? Não, não é ligado na gíria, não. Tá ligado na terra? Ligará no céu, pelo amor de Deus. Do jeito que ela foi dar, o céu tomou ela, ela puxou a bolsa para trás e disse, vocês podem até levar a bolsa, mas Deus marcou um encontro com a gente aqui agora. Virou, segura o glória, virou para o menor e falou, só um minutinho que Deus quer falar com esse moço aqui. Deus manda dizer que você veio pensando que ia levar algo meu, mas você vai levar algo de Deus, porque você está afastado da igreja. A igreja que a tua mãe congrega, a tua mãe ora por você todos os dias. Você veio pensando que veio me assaltar, Deus está marcando esse encontro para dizer para você que isso aqui é resposta de oração da tua mãe. E para você saber que Deus te ama, Deus manda te dizer e perguntar para você, o que eu te fiz para você virar as costas para mim e voltar para o mundo? Ele começou a chorar. O amigo que não sabia o que estava acontecendo ficou meio perdidão e toma.
toma. Resumindo, tomou. O que me chamou a atenção foi do jeito que Deus usou ela. É resposta de oração da tua mãe. Tu veio pensando que veio levar algo meu, tu vai levar algo do céu. O diabo abre tua sepultura todos os dias, mas por causa do joelho da tua mãe no chão, o anjo vem e fecha. Vem, fecha. Vem, fecha. Vem, fecha. Pode estar no escuro, Deus está dizendo: eu vou fazer as trevas se transformarem em dia. Irmãos, tu me entreteceste no ventre da minha mãe. Entretecer é a arte do tricô, do tricotar. Só quem entende de tricô, quem entende aquelas voltas na agulha lá, irmão. 2 agulhas desse tamanho que parece a espada do Shaolin assim, ó. Não é assim? Quem é do tempo aí sabe o que eu estou dizendo. Hoje não tem mais tricô, irmão. Quem é que quer fazer tricô? Ah, mas olha a cor do cabelo das que falou que tem, irmãos. Olha. Eu venho em paz, irmãs. Minha mãe não consegue mais, porque as vistas não ajudam, mas de vez em quando ela virou para minha sobrinha e falou assim: filha, vamos no tricô com a avó para você aprender? É tão bom. Minha sobrinha disse: eu vou, avó. Quando chegou lá, acharam que era um escândalo. Quase ergueram a mão e repreenderam em nome de Jesus de ver uma jovem para aprender tricô. Falei: mas uma moça tão novinha dessa quer aprender tricô? Eu falei: eu vim com a minha avó. Você olha quem está fazendo. Primeiro, com o movimento você não entende. O céu é a mesma coisa. O movimento de Deus só entende quem é de Deus. Vai virando uma tripinha. Desculpa do meu português chulo. Uma tripinha. Que tu olha e fala assim: quantas das vezes, irmão, minha mãe invertia nós. O que é isso aí, mãe? Uma blusa. Essa aqui é uma blusa? Isso aqui não dá uma blusa nunca. Quem viver, verá. E não é que dava uma blusa, irmão? O salmista está dizendo: tu me entreteceu. Eu estava ainda informe. Algumas coisas Salomão não soube explicar. E dentre o que ele não teve resposta, apesar de ter sido o homem mais sábio que passou pela terra, uma das coisas que Salomão não teve resposta foi: como que se formam os ossos de um humano no ventre da mãe? Você entende isso, irmão? Como que se forma a ossada, uma criança, um ser vivo no ventre da mãe? Ele não teve resposta para isso. Davi também não teve a resposta, mas ele sabe quem fez. Eu ainda estava informe todos os dias, tu me tecia. Rapaz, essa ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso entender e nem alcançar. Olha o que ele diz num dos versos do Salmo 139. Antes de eu existir, os meus dias já estavam escritos no teu livro. Meu irmão, e o diabo está dizendo que vai matar, vai destruir. Deus não falou que é dele. Deus não falou que ela é dele. Você não entregou a Deus. Então quem manda não é o cão, quem manda é o céu. Receba esta palavra. Eita, glórias a Jesus. Eu quero encerrar por causa do horário. Mas olha, eu quero encerrar com esse verso, porque esse verso falou demais comigo. O 23 e o 24. Olha o que diz: sonda-me, ó Deus. Perceba que no verso primeiro ele não pede. No verso primeiro ele diz: Senhor, tu me sondaste. Ele está dizendo o seguinte: eu não pedi, mas o Senhor me sondou. Eu não pedi, mas o Senhor me sonda. Eu não pedi, mas o Senhor me destrinchou, me esquadrinhou. Não foi eu que pedi, foi o Senhor quem quis. Mas perceba que no verso 23 é ele que pede. Olha o que ele pede: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Olha o verso de número 24. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Eu vou encerrar dizendo aqui: no 1 é Deus quem faz. No 23 e 24 é Ele que pede. Pede para Deus dar uma vasculhada e ver se existia alguma coisa que não estava no agrado de Deus. E Ele pede: vê se há em mim algum caminho mau. É isso que o salmista está dizendo. O Senhor pode sondar eu? Sonda, esquadrinha, entra na casa, vasculhe a casa. Você sabe o que é vasculhar a casa, irmão? Vasculhar a casa é quando a casa está fechada há muito tempo, que você não sabe por onde, mas tem uma aranha que faz uma teia lá no canto. Meu tio morou muitos anos em fazenda, e o dia da faxina, quando pegava para valer, sempre era nas nossas férias. Minha tia dava aquelas vassoura caipira.
Sabe aquelas vassouras? Amarrava um cabo nela e dizia, ó, vasculhe a casa aí, tira a aranha de lá. Falei, tia, mas não é perigoso? Perigoso é você estar dormindo com a boca aberta e ela descer na tua cama. Não, vamos tirar isso aqui. É o que o salmista está dizendo. Senhor, visita a casa, vasculhe a casa, vê o que não te agrada e tira de mim. Irmão, nós temos que fazer essa oração todo dia. Todo dia nós temos que pedir, Deus, olha a casa, visita a casa, o que falta coloca, o que não presta arranca, mas não deixa teia, não deixa mal, não deixa o que não presta fazer morada em mim. Olha o que ele diz, essa palavra, e vê se há em mim algum caminho mau, ou seja, um caminho ruim. Mas a mesma tradução para essa palavra ruim é a mesma ideia de ídolo. Ídolo quer dizer imagem, talvez nem sempre. Temos os nossos ídolos, irmão, se nós não vigiarmos. Existem ídolos que podem estar em nós mesmos e muitas das vezes nós não percebemos. Por isso que o salmista vai dizer, sonda-me, porque aonde tiver um ídolo que não pertence a ti, que está tentando tomar um lugar que era teu, sonda-me, para que ídolos não permaneçam em mim. Para encerrar, eu encerro aqui, sem muito gás, acabando, mas de forma reflexiva. Quem tem sido o teu ídolo? Não estou falando de imagem, não estou falando de artista. Tem pai que idolatra o filho, tem mãe que idolatra o filho, tem esposa que idolatra o marido, tem paciente que idolatra o médico, tem crente que idolatra um servo ou uma serva de Deus. O salmista está dizendo, sonda-me, vê se é em mim, dentro de mim alguma coisa ou alguém que está tomando o teu lugar. Tira, porque quem tem que morar, quem tem que habitar, quem tem que reinar, quem tem que governar, quem tem que reger, quem tem que aparecer é o Senhor. E eu encerro aqui, para Ele, por Ele, para a glória do nome dEle. Amém.